imaginar, por exemplo, aqui não ocorre, mas que em alguns estados da federação, os serviços, por falta de patologista para fazer o estudo do que foi retirado, da peça que recebeu, juntam e jogam fora, mandam enterrar no terreno do hospital. Então, uma coisa muito mais grave. Nós temos áreas no país, como vocês vivem aqui, uma Bélgica, nós vivemos várias Áfricas por esse país afora, que precisa ter um pouquinho mais de cuidado no se emitir normas. Essa legislação, esse roteiro traçado, ele é primoroso no vernáculo, na apresentação, mas na praticidade há uma distância muito grande do que se pretende fazer. E muito provavelmente, eu cobrei isso ao doutor Elvésio Magalhães, que é o secretário de Atenção à Saúde, e, preocupado, Elvésio, isso vai dar um problema muito sério na ponta, para as instituições, sobretudo filantrópicas, e para os médicos. Quando fizer o diagnóstico e, num tempo decorrido, não se atingir ao desejável. A resposta dele, isto não é problema do médico nem da instituição, é do gestor. Como do gestor, se ele não está preparado para lidar com esse sistema, com esta proposição que aí está? De modo que eu acho que essa posição do Ministério Público, que está em boa parte do Brasil, eu recebi também uma informação, mas já tardia, que está ocorrendo também em Brasília, do Ministério Público Federal, não sei se com um aporte de pessoas e de representações maior do que estamos tendo aqui, mas é preciso que isso seja um movimento congregado, um movimento que seja realmente uma rede que venha a funcionar para que o objeto do trabalho, da legislação que está sendo elaborada agora, venha a se beneficiar, que é o próprio doente que está na ponta do sistema, sem ter uma solução adequada, como se pretende. Me desculpe se me alonguei, mas foi, sobretudo, para me justificar pelo meu atraso ao chegar a esse recinto. Doutor Aristides Maltês Filho, da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas do Combate ao Câncer, né, doutor Aristides? Eu só queria lembrar que, avisar que essas audiências públicas elas estão ocorrendo em outros estados da federação também, pelo Ministério Público Federal. Eu não sei se são em todos, mas a intenção era de que se fizesse em todos, justamente nessa data. Eu tenho notícia que alguns já fizeram dias atrás, mas está havendo em outros locais da federação também. É uma preocupação mesmo nacional do Ministério Público Federal. Por favor, doutor Tiago. Obrigado. Só para então, complementar, que realmente o Paulo lembrou bem, foi uma iniciativa que saiu daqui, essa construção dessa Rouanet dos hospitais filantrópicos em oncologia e pessoas com deficiência. Pelo que eu entendi, esse ano é só captação de recursos com pessoas físicas e pessoas jurídicas só a partir do ano que vem. Mas, enfim, fica registrada essa crítica porque foram 5 meses em que as entidades poderiam ter feito essa captação de recursos, poderia ter melhorado sua infraestrutura e, devido a uma falta de regulamentação, isso não foi possível. E, aproveitando, Pedro, eu já gostaria de deixar aqui, passar para suas mãos. Essa capacitação de recursos, só claro. Uma explicadinha sobre o que se prevê sobre essa capacitação. A legislação ela criou 2 programas, basicamente, o PRONON e o PRONAS, que é para pessoa com deficiência, esse último para entidades que trabalham com pessoas com deficiência. Entidades sem fins lucrativos que têm alguns certificados, né, SEBAS, OCIP, organizações sociais, elas podem apresentar projetos para o Ministério da Saúde e eles têm algumas diretrizes de projetos, não sei se vou me lembrar todos, mas prestação de assistência à saúde, capacitação de profissionais e, agora, pesquisa, exatamente. Pesquisas epidemiológicas, científicas, enfim. E aí, esse projeto, se aprovado pelo Ministério, ele serve como um título em que as entidades vão poder captar recurso com empresas ou pessoas físicas que podem abater, se não me engano, até 1% do imposto devido. E esse recurso, enfim, ela é para ser usado justamente para melhorar a infraestrutura desses hospitais. Pois é. Mas, enfim, então, só para concluir, eu queria passar para suas mãos uma representação, o posicionamento do Oncogui em relação à portaria que regulamentou a lei dos 60 dias, e a gente chama atenção para esse
esse possível conflito, essa possível violação entre a data base, mas também deixando registrado assim, que nossa intenção é o contrário. Né? A gente tem muita preocupação que essa responsabilidade recaia nos hospitais, e não é isso que nós gostaríamos, porque sabemos as dificuldades financeiras que esses hospitais passam e da boa intenção que eles têm de resolver, porque estão na ponta, o problema do paciente. Eu agradeço a oportunidade. Tá. Obrigado, Santiago. A doutora Adriana Procuradora da República, que cuida da área da saúde aqui em São Paulo, gostaria de fazer uso da palavra, por favor. Pode vir aqui sentar onde eu estou aqui. Não, você não vai atrapalhar. Você não vai atrapalhar. Você nunca atrapalha. Aliás, ninguém aqui nunca atrapalha. Todos aqui estamos no mesmo barco. Obrigado, doutor Thiago. Ela está vindo aqui. Eu não sei se tem mais alguém que vai querer. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Quero agradecer ao Dr. Pedro por me convidar para participar dessa audiência pública que foi de iniciativa da PRDC, mas que o assunto é totalmente relacionado à área de saúde, área a qual eu integro há apenas janeiro, fevereiro, março, abril, 5 meses. Portanto, tenho plena consciência e humildade do pouco conhecimento que tenho com relação aos trâmites da área, os problemas enfrentados pela área, mas venho trabalhando arduamente no acervo que os colegas deixaram e nos noticiários diários, nas notícias diárias que demonstram como a saúde em São Paulo está com muitos problemas de base, de má distribuição, de falta de foco, e não só com relação à oncologia, o atendimento tem esse hiato demorado, como também em outros ramos da saúde. A minha visão, então, é bem ampla, relacionada à saúde, porque tenho diversos procedimentos que reclamam do mau funcionamento da saúde. E uma das coisas que a doutora Élida falou, e que eu concordo plenamente, é que sem recurso, sem haver uma provisão de recursos para a implantação dessa lei, não vai continuar sendo uma lei morta. Se não houver uma rubrica nova, quer seja na Lei de Diretriz e Base ou nas PPAs, não vai funcionar. Então, eu concordo plenamente com isso que a senhora disse. Discordo, no entanto, quando a senhora... deixa eu só... Doutor Walter, doutora... pera. Lista falando. Acorde, reunião siga. Eu discordo quando a senhora fala numa parte da lei que diz que tem que ser analisado sob o aspecto objetivo o tratamento e não subjetivo. Eu acho que foi mais ou menos isso. A doutora Élida me corrigiu, que a doutora Élida colocou o seguinte, que existem os percentuais previstos para a aplicação dos recursos, constitucionalmente e legalmente. Né? O que a doutora Élida falou é que, não é só o percentual... Não, o gasto mínimo é o critério. Bom, achei. Então tá, então você achou. Aqui eu sou um pouquinho atrapalhada. O gasto mínimo, que o critério tem que ser material. Eu não sei, sem conhecimento da matéria, eu entendo que não tem que ser material. Eu entendo que o gasto mínimo, o critério, tem que ser subjetivo. Subjetivo e não material, sobretudo pela natureza da doença. Eu acho que, se colocar o gasto mínimo num critério material, vai se utilizar uma
aritmética em desfavor do paciente. Essa é a minha opinião. E Não, eu acho que não sei se talvez não foi isso que eu entendi que a doutora Hélida disse, mas acho melhor ela explicar. Eu acho que eu entendi. Se eu entendi, veja se você entendeu a mesma coisa que eu entendi. O que eu entendi que a doutora Hélida disse foi o seguinte: existem os percentuais mínimos previstos. O que ela está falando é o seguinte: que essa lei, por exemplo, determina que tem que ser feito em 60 dias o tratamento entre diagnóstico e tratamento. O que ela está dizendo é o seguinte: não basta aplicar o percentual mínimo. Você tem também que cumprir o que determina a lei. Se para cumprir o que determina a lei você tem que aplicar além do percentual mínimo, você tem que aplicar, entendeu? Quer dizer, a exigência não deve partir, porque a doutora Hélida, ela fez essa explanação, porque sob o ponto de vista do Tribunal de Contas, eles estão sempre trabalhando com esse não implementação dos índices mínimos. Só com índice mas o que ela está dizendo é que isso tem que ser além disso. Mas né? eu acho que tem que ser além do aritmético. Então, mas Não, é isso que ela falou. Nós concordamos nesse aspecto. Porque então, eu falei, a questão estrita da quantificação econômica do gasto mínimo só pelo percentual não satisfaz, por exemplo, o cumprimento desta lei. E exatamente para favorecer os gestores das instituições filantrópicas, desafogando essa tensão de que possivelmente no futuro venha a haver responsabilidade civil contra os hospitais, a única forma de interpretar essa obrigação de fazer que a lei traz é já obrigar o gestor a prever os recursos necessários. Então, na verdade, o nosso horizonte de intervenção é, sobretudo, um horizonte de captar os recursos necessários junto aos gestores. Eu entendi agora. E não tanto junto às instituições lá na ponta. Por isso que a nossa intervenção foi tão firme em apontar duas soluções. No caso, o artigo 25 da LRF, para retenção de transferências voluntárias, e o 160 para retenção de transferências obrigatórias. Então, não viemos aqui, pelo menos do ponto de vista de quem controla as prestações de contas dos municípios, de quem controla as prestações de contas do Estado, não viemos aqui trazer uma preocupação sobre as instituições que vão fazer o atendimento lá na ponta. Nós viemos trazer aqui uma possibilidade, desde o início, de obrigar efetivamente os gestores. Na verdade, é sobre o orçamento e a viabilidade concreta do gasto. Isso. Quando eu falei material, é só no sentido aqui. Tanto, por exemplo, vou dar um exemplo na área de educação para que fique bem claro. Não nos satisfaz que o município compra 25% da sua receita de impostos e transferências, se, por exemplo, as notas acompanhadas em série histórica do IDEB ou estão estagnadas ou estão regressivas. Então, mais do que falar que cumpriu um número frio, a matemática do gasto estrito, eu quero que também haja um acompanhamento da qualidade do gasto. É por isso que eu falei critério substantivo, critério material. Que na área da saúde, o único indicador mais forte que nós temos do ponto de vista jurídico são as obrigações de fazer definidas em lei. Sim, não. Agora eu entendi. Obrigada pelos esclarecimentos. E, com relação aos dados trazidos pelo doutor, eu fiz umas notas... Doutor Paulo, eu agradeço muito, porque herdei um procedimento de um colega que me antecedeu na área da saúde, que era sobre o projeto de lei que antecedeu essa lei. O projeto de lei 3887/97, que antecedeu essa lei. E oficiei vários hospitais de São Paulo. No entanto, como não tinha conhecimento desses timers, T0, T1, T2, meu ofício, a grande maioria respondeu que está atendendo o prazo de 60 dias para o tratamento do câncer, que isso me deixou bem... 60 dias para o início do tratamento, né? Cadê a lei? Para o início do tratamento? É isso mesmo. Para o início a grande maioria, o hospital, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual, eu oficiei Secretaria Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra, Secretaria Municipal de Juquitiba, Secretaria Municipal de Saúde de Franco da Rocha, Secretaria Municipal de Saúde de Embu Guaçu, Secretaria Municipal de Saúde de Embu das Artes,
Secretaria Municipal de Saúde de Cotia, e, entre todas essas, somente 2 que disseram que não estão cumprindo esse prazo, que são o município de Francisco Morato e o município de São Paulo. Inclusive, a Secretaria Estadual de Saúde disse que está cumprindo esse prazo. Mas aí agora eu me questiono, diante de tudo que o doutor Paulo falou, como é que está sendo cumprido esse prazo? Então, o modo como eu vou conduzir agora esse procedimento vai ser de outra forma. Eu vou rasgar, esse ofício ia sair daqui agora, seria um arquivamento, eu vou rasgar porque eu vi que a situação é bem diferente, né? E só para terminar a exposição, porque eu tenho muito mais a aprender com os senhores da área médica, e tenho por dever defender a dignidade do cidadão, e eu acho que é para isso que o Ministério Público Federal está trabalhando na área de saúde. Com relação às leis, como o doutor disse, eu estou um pouco em relação a qualquer lei, independente do objeto da lei, eu me sinto um pouco receosa com relação à aplicabilidade de todas as nossas leis. Para isso, necessita de audiências públicas como essa, conscientização, reuniões em grupo e uma predisposição das pessoas mudarem o modo de encarar as coisas e ter mais criatividade na resolução dos problemas. E é para isso que eu estou aqui. Então, me coloco à disposição dos senhores, todos aqueles, sou a Adriane Escordamalha, procuradora que agora integra o primeiro e o segundo ofício da saúde. Muito obrigada. Obrigado, doutora Adriana, pela sua presença. Eu que agradeço a senhora ter atendido o convite. E eu não sei se a senhora tem... Pois, só a título. Maria Helena, do município de São Paulo. Tá, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Isso. Maria Helena. Isso. Então, só a título de informação, desde 2009, o município de São Paulo já formou uma central de regulação oncológica. Tá? Trabalhamos com 5 hospitais atualmente oncológicos e, como o doutor Paulo disse, dependendo do tipo de tumor, há uma espera maior, sim. Tá? E eu não sei onde foi que a senhora obteve essas informações. Eu acho que houve algum equívoco na resposta, tá? Mas ela funciona redonda. O equívoco teria sido com relação ao prazo. Que a senhora está falando que o prazo, que vocês têm cumprido o prazo, é isso, de 60 dias. É isso. Exceção a alguns tipos de tumores. Eu estou falando algumas coisas para ficar registrado, como está gravando, para a gente entender. Exceção a alguns tipos de tumores que têm, sim, uma demora um pouco maior. Até alguns tipos de tumores. Quais? Exato. Principalmente de próstata. Atualmente, o gastrointestinal e colo retal. Colo retal e próstata. Isso, são os piores. Esses estão ultrapassando o prazo de 60 dias entre o diagnóstico e o tratamento, é isso? Sim, a gente está tentando se adequar. E também outra informação, a conversas anteriores, em relação ao câncer de mama. Né? Nós temos dentro do município de São Paulo vários mamógrafos instalados, e a gente praticamente não tem tanto problema, sobram vagas de mamografia. Inclusive, houve um mutirão agora no início. Está tendo ainda. Está tendo no ainda. início desse novo mandato, que, depois da Semana da Mulher, para que sejam feitas as mamografias necessárias. Esse mutirão ele deve se estender até final de junho, quando começarão outros tipos outros mutirões com outros tipos de exames. Tá? Logicamente, há alguns problemas quando há quebra desses mamógrafos, que a gente tenta realocar, né, a realização desses exames. Não é tão infrequente, mas também não é tão frequente que isso ocorra, mas, assim, não há só sobra de vagas de mamografia, como, para surpresa nossa, existem muitas vagas de oncologia
na parte de mastologia, né, sobram vagas. Então, assim, tem disponibilidade, os serviços todos ofertam, mas a procura é pouca. Esse é um outro procedimento que eu tenho também, que é sobre a sobra, essa alocação de vaga paciente. Mas obrigada pelas explicações. E de forma alguma eu estou desmerecendo as respostas que eu obtive. Não, eu fiquei feliz com as respostas obtidas, porque achei que o cenário era pior. Pois não, doutor Paulo. Eu só gostaria de colocar que eu acho que, no geral, e o doutor Aristides Maltês tem razão nesse ponto, São Paulo é um estado que, por sua própria característica, tem um acesso um pouco maior. Então, a situação, na média, não é tão ruim como possa parecer. É lógico que a gente não pode trabalhar só por isso, a gente tem que trabalhar pelo todo, né? E o esforço da rede Hebe Camargo, que se baseou muito na experiência do município de São Paulo, de regulação, que funciona muito bem. O município de Curitiba tem uma regulação municipal que funciona muito bem, é justamente essa, porque você tem alguns hospitais que não têm fila, por exemplo, para o tratamento de mama, enquanto que algumas instituições de alto calibre, extremamente competentes, acabam com uma fila muito grande. Então, por exemplo, se nós formos hoje ao Amaral de Carvalho ou Barretos, haverá uma fila para tratamento de câncer de mama. No IAVC não há. Nem no IBCC. Mas está havendo um reagendamento, isso, não é então, isso? Uma realocação. A ideia da rede é ter uma central estadual de regulação que trabalhe com a regulação municipal e consiga realocar pacientes. Tivemos uma experiência interessantíssima de um serviço de São Carlos nos pedir que eles tinham 30% dos slots para tratamento radioterápico não ocupados, enquanto que do lado, em Jaú, havia fila. Então, é uma questão, às vezes, de realocar um pouco. Eu não estou dizendo que nós tenhamos infraestrutura para tratar todos ao mesmo tempo, mas há espaço para melhorar um pouco. Agora, eu queria fazer alguns comentários só. A parte da mama é uma parte complexa também, porque, eu não sei se os senhores sabem, nós temos uma outra lei, que é a lei da reconstrução imediata da mama. E a reconstrução da mama leva, em média, 4 a 5 vezes o tempo da cirurgia da remoção do tumor. Então, muitos serviços acabam afogados na necessidade da reconstrução. E eu não estou discutindo a necessidade da reconstrução, estou colocando como um complicador a mais. Então, hoje você tem filas de mulheres esperando por reconstrução, porque, às vezes, você tem que fazer uma escolha de Sofia. Eu tiro o câncer ou reconstruo 4 mulheres, né? Então, são detalhes que vão aparecendo à medida que os serviços vão crescendo. Mas a reconstrução da mama não está contemplada nessa lei. Não, é outra lei. Tá. Doutor Paulo, quando o senhor fala 4 ou 5 vezes mais tempo, é o tempo de cirurgia ou é o tempo... Tempo de cirurgia. De cirurgia. Quer dizer, o que significa impactar o próprio sistema no sentido de ficar... o próprio sistema. Você tem mulheres que estão querendo entrar no sistema para ter o câncer removido e mulheres que gostariam e merecem ter a sua mama reconstruída. É que às vezes parece fácil, vamos reconstruir a mama, mas normalmente a reconstrução de uma mama implica em 2 cirurgias diferentes, porque você tem que simetrizar a mama oposta. Você tira o tumor, reconstrói a mama que estava doente, e aí tem que reconstruir a outra mama, porque senão a mulher fica com 2 mamas diferentes, tem a simetrização. Então, em termos de tempo, acaba levando a um aumento no tempo na ordem de 400%. De novo, não estou questionando a validade, mas é só colocar mais um complicador. Sim. Eu só, antes de passar a palavra para mais alguém, eu queria saber se o doutor Aristides quer fazer uso da palavra, quer vir aqui na mesa. O senhor já fez a intervenção do senhor, mas está aberta a palavra. Já? Então, tá bom. Não sei se mais alguém tem mais algo a dizer. Pois não. Mancuso, atrás de você. Você quer que eu saia daqui? Não, fica aí. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Lourdes, voluntária da UNACAM. A UNACAMP é? A UNACAM, União e Apoio do Combate ao Câncer de Mama, daqui de São Paulo. Tá bom, pois não. Assim, é um pouco contraditório muitas coisas que foram ditas, né? Eu realmente estou com o doutor Aristides. A comunidade, as pessoas... Eu sou voluntária, faço palestras em escolas, igrejas,
E assim, é muito contraditório isso. O mamógrafo do Leonor ficou 7 meses quebrado, do Leonor Mendes de Barros. 7 meses quebrado. O mês passado, o mamógrafo voltou a funcionar. De qual hospital? Do Leonor Mendes de Barros. Que fica Que fica na Celso Garcia. aqui em São Belém. Paulo. Belém, São Paulo. Belém, 7 meses. Voltou o mês passado. Eu utilizo muito aquele mamógrafo, porque durante o período que eu faço palestras, surgem muitas mulheres com muitas demandas, dizendo eu estou há 4, há 6, há 7 meses esperando para fazer uma mamografia. Porque o SUS não libera. O que acontece? Então, assim, é um tanto contraditório. Eu tenho... Concordo, mas e agora com o mutirão, não entrou? Com mutirão, mas o mutirão não é feito mutirão em todos os lugares. As mulheres que fazem mutirão, eu estou há 3 anos fazendo isso. As mulheres que fazem mutirão são quase sempre as mesmas, as mulheres que participam. São quase sempre as mesmas. Então, assim, os novos casos que surgem... Entendi. Né? E um ano, eu dando uma palestra em março, no Jardim Nordeste, Zona Leste, eu fico mais na Leste. E um senhor levantou e disse para mim, eu estou 1 ano esperando para me fazer uma biópsia da próstata. 1 ano. Um absurdo. Esperando para fazer uma biópsia da próstata. E, assim, naquele mesmo mês, eu fui no simpósio, no fórum, de câncer de próstata. De câncer de próstata para a comunidade. E, assim, os homens eles não são ouvidos. Quando estamos em lugares que tem muitos homens e a gente está falando de câncer, eles se levantam, eles se manifestam, mas só que a gente não consegue fazer um exame. Não consigo passar no urologista pelo SUS. Então, tem umas coisas assim, muito difíceis, porque agora, eu, por exemplo, quando eu vou dar palestra em alguma comunidade grande, agora eu vou para o presídio, eu dou palestra em presídio. Como chegar, como alcançar essas mulheres? Então, é muito, muito complicado mesmo, e aí, de repente, eu estou feliz também, eu estou falando igual o doutor Paulo, eu estou feliz com os 60 dias, estou muito feliz. Mas, em compensação, tem todas essas implicações. Todas essas outras implicações que a mulher não consegue, assim. Eu mudei agora o foco da palestra. Quando eu chego em um lugar, eu não falo mais, gente, não tem como eu fazer rastreamento se eu não tenho o primeiro, o segundo e o segundo passo. Eu não tenho ginecologista. Depois da mamografia, eu não tenho mastologista. E aí eu não tenho o segmento. Eu não tenho. Isso estaria em quê? T1, T0, T... Sim, o que foi comentado. E aí, assim, problema, o problema que a senhora está falando, se eu me corrija se eu estiver errado, está no diagnóstico, né? A fase até diagnosticar que está tendo a dificuldade. Né? Sim. Não, porque aí a gente não consegue chegar até lá. Então, assim, é o 1, o 2 e assim. Eu liguei semana passada para o Leonor, porque as mulheres elas ligam e falam, Lourdes, a gente precisa fazer mamografia. Tem algumas organizações, eu vou dar palestra em organizações. E aí ela fala, mas eu não posso, porque eu liguei para o Leonor, voltou a funcionar o mês passado, e ela disse para mim, olha, Lourdes, você pode vir, mas você vem em junho para que eu possa marcar para julho. É terrível, né? Obrigada. A doutora Maria Helena quer falar, depois o doutor Paulo, né? Bom, também a título de informação, a Organização Mundial de Saúde contraindica o rastreamento em pacientes do sexo masculino para câncer de próstata, ou seja, o PSA e a realização indiscriminada da biópsia de próstata. Então, o que eu tenho a dizer a você é o seguinte, que 70% dos exames realizados são negativos. Isso acaba tirando a chance de um paciente que tem, de fato, diagnóstico e que precisa... Existem alguns critérios que não precisa nem
da biópsia, que ele já automaticamente está dentro do centro de oncologia. Tá? Mas acontece isso. Então, fora o absenteísmo que tem nos exames. Então, o município de São Paulo está trabalhando no sentido de tentar otimizar